Olá pessoal, revisando o jogo do labirinto, que nós realizamos em 3 etapas. Primeiro o cenário, o desenho do cenário, depois o movimento do ator pelo cenário. Posteriormente nós colocamos numa segunda etapa os objetos que ele deveria passar o ator e capturar, que posteriormente na terceira etapa virariam pontuação, e também a duração em tempo da execução do labirinto até o seu destino final. Então na revisão, pessoal, eu pego um modelo pronto e verifico com vocês. Em primeiro lugar, o cenário, ok? O cenário foi desenhado, certo? Então o cenário foi desenhado, pintado o fundo, com a ferramenta de retângulo ou ferramenta de linha, foi desenhado. O importante é que tenhamos duas cores para distinguir o que é caminho e o que é fundo, e aonde não deve se entrar no fundo. No nosso exemplo, preto é o caminho, certo? E o vermelho é o espaço de não ingressar. No código, isso vai ficar caracterizado no ator. O ator que eu utilizei para mover é o próprio gato, poderia ser outro ator. Então, aumentando o zoom um pouquinho. Quando clicado na bandeirinha, a posição de início, vá para x, coordenada x, menos 215, e coordenada y, 161. Isso corresponde a essa posição que o gato aparece ali, gente. Tá vendo? Não importa onde ele esteja ao longo do jogo. Quando eu iniciar com a bandeirinha, ele vai para lá. Essa é a posição de início que eu determinei no meu jogo. Para vocês pode ser diferente, mas é o ponto de partida, certo? Sempre. Então, o primeiro looping. Se a tecla seta para cima pressionada, então mova, adicione 10 passos a x. Lembrando sempre, x coordenada na horizontal, certo? Horizontal x. Vertical y. Não esqueçam disso. Então, sempre que eu andar no movimento x, eu estarei andando para a direita ou para a esquerda, em horizontal. Quando eu andar na vertical, eu estarei andando no eixo da coordenada y, para cima e para baixo. Ok? Isso é fundamental aqui nos deslocamentos. Então, quando a tecla seta para a direita pressionada, adicione 10 passos para x. E aí tem um C, né, uma opção. Sempre que tocar na cor do fundo, que é o vermelho, né, e então ele vai retroceder esses 10 passos. É uma forma dele não avançar, dele fazer exatamente o contrário. Então é menos 10. Se aqui foi 10 positivo, aqui é menos 10. Então ele acaba voltando aqueles passos para não ingressar naquela área. Certo? Tipo um bate e volta. Adiante. Se a tecla seta para a esquerda for pressionada, continuo no eixo X. Só que agora para o lado esquerdo é menos 10. Quando era para o lado direito era mais 10. Se tocar na cor vermelha do fundo, ele tem que fazer o contrário de menos 10. O contrário de menos 10 é 10. Certo? Então ele faz um movimento e retrocede aquele movimento. Feito o eixo X, agora ele tem o eixo Y. Seta para cima e seta para baixo. No seta para cima, adicione 10 passos a Y. Então, muitos acabaram se equivocando no eixo X e no eixo Y, certo? E também se equivocavam com relação à cor do fundo, onde ele não deve avançar. Então, ele sempre faz um movimento contrário, 10 passos a Y, com a seta para cima, tocando no fundo, no vermelho, onde eu não quero que ele avance, ele faz menos 10 passos a Y. E assim o contrário agora, da seta para baixo. Se ele adiciona para baixo menos 10 passos no eixo X, eixo Y, na vertical, ele vai fazer o contrário se tocar no fundo. Então é sempre uma ideia de contrariedade para que ele não avance fora da área do caminho, certo? E se tocar no ator 2, que é a cor verde, olha aqui, esse objeto foi criado, que é o final, pare todos os atores. Eu tenho o gato, eu tenho 2 objetos que são pontuações e o destino final, certo? Bom,
Além disso, eu tenho aqui a questão da pontuação, certo? Ó, questão da pontuação, então vou baixar um pouquinho para a gente analisar. Vou botar aqui assim uma bandeirinha para mover e analisar melhor. Olha lá. Quando for clicado na bandeira verde, mude os pontos, que é uma variável, pessoal. Tem que vir em variável, criar uma variável. Foi criada uma variável com o nome pontos e uma variável com o nome tempo. Foi criado. Então, clicado na bandeirinha, mude pontos, que é uma variável, para 0. Sempre se tocando, né, nesses dois alimentos aqui, que são os pontos, adicione 100 a pontos. Então ele começou com 0, tocou em um objeto, 100 pontos a mais. Tocou no outro objeto, 100 pontos a mais. E aqui vocês podem ter quantos objetos de premiação, certo? Que ele tenha que capturar ao longo do jogo. E ele vai somando, porque é uma variável iniciada com 0 e vai adicionando pontos. E o tempo, pessoal, é uma variável semelhante, só que calcula o tempo. Ó, quando clicar da bandeirinha, inicia a variável tempo, que nós criamos a variável, certo? Pontos e tempo. A variável tempo inicia com 0. E aí sempre fica repetindo, ó, espere 1 segundo e adicione 1 a tempo. Então ele vai contando a cada segundo um novo número e vai somando, indicando o total em segundos. Tá certo? Esta é a ideia. E os prêmios, a programação dos prêmios também é bem simples, tá? Quando clicar da bandeirinha, mostre, em primeiro lugar, mostre, porque se eu jogar mais vezes, cada vez que eu passar por cima, ele vai ocultar, vai esconder. Então, no novo jogo tem que mostrar. Espere até tocando em ator 1. Quem é o ator 1? O gato. Olhem os atores, certo? No meu exemplo, tocando nesse ator, que é o que caminha pelo labirinto, toda vez que tocar no ator, esconda, certo? E essa programação aqui eu faço idêntica para, no meu caso, 2 prêmios. Vocês poderiam ter 3, 4, 5, quanto quisessem colocar. Teve gente que colocou som aqui para executar um som também, fica muito legal. Esse é um resumo simples do jogo do labirinto em todas as etapas. Fizemos em 3 etapas. Certo, meus alunos? Um abraço, professor Mauro.